Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Bem, Fábio, boa noite. Boa noite, tudo bem. Graças a Boa noite a Deus. todos aí. Mais uma segunda-feira. Vamos começar com a nossa gota de paz aqui. Sim, Vamos lá, vamos abrir aqui o acaso. A maledicência, mensagem 127. Você já se pegou muitas vezes falando mal de alguém? Vale a pena notar que muitas vezes estamos cometendo tal maledicência, até por hábito costumeiro, se tornou normal. Muitas vezes nossa invigilância ocorre em virtude de não estarmos atentos aos nossos pensamentos. Quando constantemente estamos falando de alguém, geramos um campo impróprio de vibrações, que nos trará mais tarde de sabores desagradáveis. Na lei de ação e reação, tudo que vai tem volta, principalmente se o outro estiver na sua mesma sintonia. A reforma íntima que cada um de nós deve fazer para alcançarmos nossa evolução pressupõe que devemos evitar de falar mal de outra pessoa, pois além de feio, é prejudicial. Falar de seus dotes ou projetos, embora seja divulgação em causa própria, ainda é melhor do que falar dos outros. Quando não encontrar algo de bom para dizer, melhor calar-se, para não baixar seu nível de vibratório, a fim de não atrair para si aproximações desconfortantes. Nesse momento, entre em oração, que é onde que é a ponte entre você e o Criador, para enriquecer sua evolução e trazer-lhe a paz. Uma mensagem que fala de falar mal dos outros, né? A gente sempre reclama que as pessoas falam mal da gente, que as pessoas fofocam sobre a vida da gente, mas a gente nunca analisa, né, os nossos próprios atos, né? Os nossos próprios pensamentos. Até pensar mal de outra pessoa, tudo bem desde que fique para você e você não, né, não verbalize isso, ou também não, né, fica com você como um meio de proteção, né? Mas também não como um meio de vingança, né? Não alimentando um desejo de vingança por uma pessoa não ser tão boa como você desejaria. Mas assim, eu penso, né, que a gente tem que analisar os nossos atos primeiro, né? E como diz aqui, né, se você não tiver nada de bom para falar de alguém, é melhor calar-se, né? Eu acho que essa parte é a mais importante, né? Se a gente levar em conta a lei de ação e reação, a gente sabe que todo ato nosso, né, volta para a gente, né? Então a gente cria um campo vibratório, né? E os espíritos que você atrai não são os espíritos melhores, né? Então, por isso, para a gente mesmo, para nossa própria proteção, seria muito salutar a gente não falar mal das outras pessoas, né, Zolo? você citou aí, né, as coisas que ele falou, né? O interessante nesse entendimento que o Espiritismo nos traz, ele fala da sintonia, né? A gente cria sintonia, né? Você já mesmo falou, a nossa mente, né, o nosso pensamento ali, ela parece um seletor de rádio que capta, né, o que está passando próximo de nós. E a gente sintoniza, né? Fala, eu quero pegar essa rádio, eu quero pegar aquela rádio, eu quero pegar esse canal de televisão, eu quero pegar aquele canal de televisão. Quando a gente fala em rádio e televisão. E, na verdade, a nossa sintonia, né, de vibração, o que a gente vibra e o que a gente recebe de vibração, tem muito a ver com o que a gente pensa e com o que a gente faz. Nós vivemos, né? Eu falo assim, eu agradeço bastante, acho que você também, a chegada do Espiritismo, o conhecimento do Espiritismo para nós, porque abriu, assim, um entendimento diferente daquilo que a gente tinha, né? Muitas religiões, elas falam de Deus, ela fala das coisas da vida, mas a gente percebe que o que Allan Kardec fez, né? Algumas pessoas não gostam quando a gente cita Allan Kardec, eles ficam, né, mas quem é? Até esses dias, duas pessoas assistiram em dias diferentes a live nossa no YouTube e já a primeira coisa que eles criticaram foi Allan Kardec, porque a gente fala muito em Allan Kardec, né?
A gente fala mais em Jesus do que Allan Kardec, mas a gente precisa falar de Allan Kardec. Ele falou assim, quem é Allan Kardec nesse tudo? Allan Kardec foi a pessoa que se propôs a estudar. Quando ele viu, né, nesses seres que a gente chama espíritos e que estão aí, né, nesse mundo espiritual, ele que percebeu que dava para conversar, ele se aproximou dos mais inteligentes, né, dos mais sábios, dos mais evoluídos e fez perguntas. E nessas perguntas ele obteve respostas. E as respostas que ele teve é isso que a gente está falando. Né? Então ele fala muito nesse campo vibratório e nessa sintonia. Né? O que a gente vibra, a gente sente, e o que a gente deseja é o que a gente recebe. Ele fala muito da lei. Né? Isso aqui entra muito quando Jesus ele tenta ensinar para nós, e Allan Kardec só faz aprofundar aquele entendimento que Jesus tentou passar para nós e trazer num entendimento mais atual, principalmente o que a ciência estuda. Quando a gente fala, que a gente falou aqui em pensamento, o que a gente vê? A gente vê que tem as ondas de rádio, que as antenas do rádio e ali o sintonizador do rádio, ele capta televisão. Então a gente consegue explicar isso mais fácil hoje. Né? E, na verdade, ele fala assim, quando eu penso em alguém, eu crio um campo vibratório que chega até aquela pessoa. Jesus ensina para nós a lei, né? Quando ele está ensinando o Pai Nosso, né? Naquele Pai Nosso ele fala bem claro, né? Pai, perdoa, né? Eu peço perdão a Deus no Pai Nosso, mas dizendo, no entendimento de uma lei ali, foi isso que Jesus ensinou, que eu perdoo, eu quero o perdão de Deus, mas da mesma forma que eu perdoo. Quer dizer, tudo que eu faço em relação à lei de Deus, eu estou participando dela diretamente. O que eu desejo é o que eu vou receber. Aquilo que eu quero de mal para os outros é o que vem de mal para mim. Por isso que os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos Espíritos deseje sempre o bem. Faça sempre o bem. A gente fala assim, mas por que eu tenho que fazer o bem? Porque você recebe de volta. Na mesma proporção, né? A gente aprende isso em matemática, né? Razão e proporção. Na mesma proporção que eu dou, eu recebo. Se eu dou coisas boas, eu vou receber coisas boas. Se eu dou coisas ruins, eu recebo coisas ruins. E depois que isso acontece, a gente fica se perguntando, mas por que a minha vida está desse jeito? Por que acontece isso comigo? A gente fala assim, mas a gente não vigia o nosso agir, o nosso pensar com relação aos outros e com relação à vida, que é uma lei que da mesma forma que eu dou, é a mesma forma que eu recebo. Então, aqui ele deixa bem claro isso, né? Não fale mal de alguém, porque o que você deseja e envia para o outro é o que você recebe. Né? Ele fala da ação e reação. Toda a minha ação tem de volta uma reação. Então, da forma que eu agir, é a forma que vai retornar. Algumas pessoas, muitas poucas pessoas usam, né? Às vezes usam, mas não usam tanto, não, que aí eles falam de lei de retorno. Que é a lei da reação e reação, mas o que é que eu fiz em algum momento que me gera algo que volta para mim, que é a reação, que é o retorno. Tudo que vai, volta. Eu não sei se é Chico Xavier que ele fala de bolinha, né? A bolinha de tênis, que você arremessa uma bola de tênis numa parede e na força e na raiva que você jogar, ela retorna na mesma força para você. Ela bate e volta. E muitas das vezes as coisas que nós pensamos com relação aos outros e com a gente mesmo, né? Porque às vezes a gente pode pensar mal dos outros, mas a gente pode pensar mal da gente mesmo.
né? Eu começo a pensar que não vai dar certo, que não vai dar certo, e as coisas não dão certo. Depois você fala, tá vendo? Não deu certo. A gente fala assim, por que não deu certo? Porque a todo momento eu desejei que não desse certo. E da mesma forma, quando eu desejo que não dê certo para alguém, eu estou desejando para mim, na lei do retorno, na lei de ação e reação, né? Então ele diz aqui, né, que ele baixar o padrão vibratório. Se eu não tenho nada para falar de alguém, melhor me calar. A gente brincou bastante, a gente nas aulas que a gente fez há um tempo atrás, e né, tá para lançar, acho que já está lançando, né, essa semana o Nosso Lar 2, mas quando a gente assistiu o Nosso Lar 1, né, tem aquela parte da água na boca, e a gente usou aqui durante as aulas durante muito tempo, né? Pai, eu não falar bobagem que vai me fazer mal, põe uma água na boca. Aí minha boca não abre. Mas que nem falou, a gente também tem que vigiar os pensamentos, porque lá tem aquela parte do Evangelho de Jesus que ele fala pecado por pensamento, né? Porque às vezes o desejo é tão grande dentro da gente que ele não é passado, mas que a forma que foi desejada sai alguma coisa da gente. Tem aquela parte, eu acho, bastante também inteligente e mostra muito bem isso. Tem aquela mulher, que a turma fala mulher hemorraica, né? Aquela mulher que tinha hemorragia durante muito tempo, foi no médico, não curou, e ela ouviu falar de Jesus e ela entendeu, pôs na cabeça dela que ela ia se curar. E quando Jesus passasse na cidade dela, ela ia dar um jeito de se aproximar de Jesus. E ela já fala, né? Colocando aí também o poder da fé, ela fala que se ela tocasse, que fosse nas vestes de Jesus, ela se curaria. E ela toca nas vestes de Jesus, mas tem uma multidão também que está ali, né? Uma procissão de São Roque ali, Jesus no meio, e um monte de gente tocando ele, e ela toca nele também. E ela se cura. No momento que ela toca, ela percebe a cura, porque ela desejava tanto, com tanta fé. Só que Jesus fala, quem me tocou, né? Ele pergunta, acho que é Pedro, né? Quem me tocou? Ele dá risada, a gente sempre brinca isso, né? Ele fala, tipo assim, mas como você quer saber quem que me tocou com aqui, 50 mil pessoas em minha volta, quem me tocou? Ele falou, alguém tocou de forma diferente. Ou seja, o desejo dela toca na veste dele e ele sente. E no retorno, retorna algo que Jesus tinha de bom, de fluido, que retorna para ela e cura. Essa foi a lei do retorno com essa mulher da hemorragia. Que ela queria tanto receber a cura, mas desde que tocasse em Jesus. Que fosse nas roupas, não precisava ser na pele, na mão, fosse nas roupas. Ela desejou. E ela recebeu como retorno a cura daquele que tinha, né, o fluido para poder curar, né, curou o que ela tinha dentro com o fluido dele, mas com o desejo dela, sem ele saber. Ele só percebe que alguém, né, que lógico que ele tinha a capacidade de saber, mas ele usa isso como ensinamento. Ele fala, quem foi que me tocou, né? Tipo assim, quem tocou foi uma pessoa que desejou muito uma cura e colocou como fé e como desejo tocar nele, que fosse na roupa, para receber de volta isso. Foi a lei do retorno para ela. Mas o que retornou para ela? Algo de muito bom. Então, às vezes, a gente não sabe o porquê que algumas coisas estão acontecendo na nossa vida, mas a gente fala assim, é o retorno. Retorno de algo que eu fiz, seja no passado, seja hoje, ou da forma que eu estou levando a minha vida. Então, quanto mais rápido eu mudar isso, que nem a gente falou, a gente pega como vício falar mal dos outros. Às vezes, não é por maldade em si, mas por assim, a maledicência apenas por falar. Você viu outra pessoa e começa a falar, de repente começa a sair coisas. Num grupo de pessoas, isso é terrível. A turma fala que a fofoca começa um acrescenta alguma coisa, outro acrescenta alguma coisa, e de repente está todo mundo falando. Mas por quê? Aí a gente fala assim, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando para algo em mim que não é bom. Então,
tem nada para falar, cale-se, mas por que não procura algo de bom, né? Por que a gente não procura algo de bom para falar? E assim é nos nossos pensamentos, né? A gente começa a pensar com a gente mesmo, vai dar errado, tá dando errado aqui, não sei o quê, não sei o quê, e de repente não sabe por quê. Por que eu não posso mudar isso? Eu vou pensar o bem de mim, para mim, para os outros, vai dar tudo certo, está dando tudo certo, as coisas estão acontecendo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, todas as pessoas são boas, todas as pessoas são maravilhosas, mesmo que eu tenha lá no fundo certeza que isso não seja verdade. Mas eu vou criar em mim uma certeza de que vou mudar isso. Da minha boca não vai sair nada. Quando começarem a falar mal de alguém, eu saio de perto. Ou começo a falar coisas boas. Então, mais ou menos, é isso, né? Não tem nada para falar, fale pouco. Agora, mas se quer falar, fale coisa boa. Porque trabalha em mim uma energia que vai fazer bem para mim também e para as pessoas que estão próximas a mim. A gente acostuma, né? Não tem o que falar, começa o assunto, né? Começa falando mal do tempo, daqui a pouco começa falando mal da política, daqui a pouco começa falando mal do amigo e assim vai indo. Né? Falta de assunto, às vezes quer falar por falta de assunto e entra num assunto horrível, não precisa, né? Melhor ficar quietinho, né? Uma música, vamos fazer uma oração tudo junto? Então aí. Vamos fazer as preces? Vamos. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando os espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando esse nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim então, seja. Vamos para as nossas dúvidas, Oswaldo? Sim. O pessoal pergunta, Oswaldo, sempre, né, já foi uma dúvida minha muito tempo atrás, por que Deus, né, sendo tão grande, tão inteligente, inteligência suprema, né, causa primária de todas as coisas, sabe de tudo, né, sabe o que vai acontecer, sabe o que aconteceu, se ele sabe de tudo, por que a gente tem que pedir as coisas a Deus? Por que a gente tem que fazer oração pedindo favores a Ele, pedindo graças a Deus? Né? Se Ele já sabe das coisas, não basta só a gente viver e deixar a vida me levar, como diz Zeca Pagodinha? Como que funciona isso? Interessante, né? Bem interessante mesmo. Tem uma corrente de pensamento de alguns que não acreditam muito em Deus ou de algumas pessoas que já estão um pouco chateadas com Deus, ou aquelas pessoas que deixam tudo para Deus, mas de uma forma assim, né? Que nem você falou, a vida me levando, as coisas acontecendo e se ele sabe de tudo, ele que resolve os meus problemas, né? Seja o que Deus quiser. Isso, a gente deixa para ele, né? Mas é interessante isso, né? Porque eu vou usar aqui, para a gente responder isso, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo e as próprias coisas ditas por Jesus. É bastante interessante isso, né? Deus sabe todas as coisas, sim. Ele poderia resolver
o problema do mundo. Seria fácil. E ninguém teria problema. E todo mundo estaria no mesmo estágio. Né? Não sairia do lugar. A primeira coisa que, né, o motivo do nosso mundo, né, o mundo nosso é um mundo diferente de vários mundos que existem nesse universo de Deus. Vamos dizer que são várias escolas e o nosso é uma das séries dessa escola. Então vamos tentar entender assim. O mundo nosso ele é chamado de mundo de provas e expiações. É o campo de provas. Eu brinco sempre, fazia tempo que eu não falava isso, veio agora na minha mente. Quando as empresas de carro constroem um carro, fabricam um carro, e eles estão tentando sempre melhorar, né? Tudo aquilo que foi inventado aqui no planeta Terra, tudo aquilo que a gente utiliza no nosso dia a dia, ele passa por análises, ele passa por provas. E a ideia é sempre construir algo melhor do que aquilo que foi criado anteriormente. E para isso, eles são colocados à prova. Vamos dizer que o carro, né, o sistema de mola e amortecedor, para você saber se ela funciona ou não, não adianta você pôr ela numa estradinha reta. Você tem que colocar em buracos, em lama, em pedra, para quê? Para você saber se quebra ou não quebra. E cada vez que quebra, o que você vai fazer? Você vai aperfeiçoar. Até tinha uma propaganda há pouco tempo de um carro que, né, tinha uns japoneses lá, e tinha estrada de terra, estrada esburacada, tinha umas galinhas, né, que ficavam, que tinha que frear, eles passavam por ali. Por quê? Porque aquilo ali são todos testes para saber se aquilo está funcionando. Deus nos cria, como diz o livro dos Espíritos, nós somos criados simples e ignorantes, sem o conhecimento das coisas. E nos é dado a liberdade de evoluir. E ali nós vamos passando por provas, retornamos para o mundo espiritual. Vamos ver aonde que quebrou, qual mola quebrou, qual pneu que deu problema, qual porta que está solta, qual parafuso. Vamos fazer uns ajustes e vamos de novo para o campo de provas. Assim é a reencarnação. Cada vez que eu volto para o mundo espiritual, eu sento com o meu mecânico e ele fala para mim: olha, a gente estava analisando aqui, deu um probleminha aqui, deu um probleminha ali, vamos ajustar isso e vamos colocar em teste de novo. Volta para o planeta Terra, volta para o mundo espiritual, passa pelo mecânico de novo, pela revisão, volta. E aí o que acontece? Nós, em algum momento, quando a nossa inteligência evolui a um ponto de a gente conseguir perceber as coisas, entender o que eu quero e o que eu não quero, começar a entender de alguma forma, não conhecendo tudo, mas o que é certo e errado. Eu tenho livre-arbítrio. No livre-arbítrio, eu posso escolher fazer o que quiser. Então Deus não vai interferir no meu livre-arbítrio. Ele vai me dar provas, ele vai me colocar coisas e eu vou reagir. Ele vai colocar seres ao meu lado para me orientarem. Se eu quero orientação ou não, escolha a minha. Né? É a mesma coisa de lutador, né? Esses lutadores, ele tem um treinador. Ele pode querer lutar sozinho e fazer do jeito dele. Ou ele pode ouvir os conselhos de quem está de fora e que conhece e já teve uma experiência. A escolha dele. A escolha que ele fizer vai retornar a ele alguma coisa, né? A gente estava falando ainda no Gotas de Paz com relação a isso. Então, a gente é falado isso, né? Mas espera aí, existe a lei de ação e reação? Sim. A lei de reação tem a ver com o que acontece na minha vida? Tem. Eu tenho conhecimento de tudo? Não. Eu posso pedir ajuda? Posso. Jesus usa, com relação à oração, uma dessas partes, ele fala: ajuda-te, para que o céu te ajude. Então eu posso receber ajuda de Deus? Posso. Posso receber ajuda dos Espíritos? Posso.
Mas quem vai decidir o que fazer e vai ter que trabalhar por isso sou eu. Uma das primeiras coisas. Então, a gente fala assim, Deus sabe de tudo? Sabe. Ele pode mexer em tudo que está acontecendo de errado? Não. Isso é uma escolha minha. Isso é uma decisão nossa. Né? Muitas pessoas falam, por que Deus não interfere nas guerras? Porque não é dele isso. É nosso. É em nós que está o problema. É por nosso egoísmo, por nosso orgulho que isso acontece. Se ele resolver, não vai adiantar nada. Nós vamos criar de novo isso. O que nós vamos ter que saber é aprender o que fazer com isso. Como que ele pode me ajudar? Né? Então, a gente vai aprender com o Espiritismo que nós somos cercados de seres no mundo espiritual. E somos cercados de pessoas no mundo material que vão nos ajudar. Mas quando elas vão nos ajudar? Quando eu disser aonde que eu quero ajuda. Né? A parte de caridade, quando nós estudamos, nós percebemos que não é fácil fazer caridade. Não adianta eu pegar uma cesta básica e ir na casa de alguma pessoa e falar assim, eu trouxe uma cesta básica. Ele fala, mas quem mandou você trazer? Eu não quero. Então eu preciso saber se a pessoa quer ajuda. A pessoa precisa pedir ajuda. Em alguns momentos a gente consegue, com sensibilidade, perceber e interferir sem interferir diretamente, sem mostrar que está interferindo. Deus, os espíritos, os seres que estão do nosso lado fazem a mesma coisa. Nós, muitas vezes, somos orgulhosos. E no orgulho eu não quero pedir a Deus. Os orgulhosos não falam com Deus, os orgulhosos não acreditam em Deus. Mas a gente percebe que a gente encontra Deus e aprende Deus quando a gente desespera, quando a gente precisa muito. Quando eu chego à conclusão que eu preciso de ajuda. Né? As pessoas falam, essas pessoas ficam vagando. Assim, a história do André Luiz, que é o tema aí do nosso lore que a gente falou, ele fica uma quantidade de anos. Falam que é mais de 40 anos que ele fica vagando no mundo espiritual inferior e não recebe ajuda. Ele fala assim, Deus abandonou ele? Não. Tinha um ser prontinho do lado dele, para quando ele dissesse, eu preciso de ajuda, Deus, eu preciso de ajuda, ele receberia ajuda. Só que teria que partir dele. Para ver mérito nas coisas que a gente recebe, precisa partir de mim. E porque toda vez que eu ajudo uma pessoa, se ela não entender a minha ajuda, não vale de nada. Se eu receber algo de Deus e não perceber que veio de Deus, não tem mérito. Então, Deus é bom, Deus é grande? É. Mas eu preciso entender isso e saber aonde que Deus encaixa. Então, eles falam que existe no universo leis que são imutáveis. Que você pode rezar a vida inteira, que você não vai mudar aquilo. Por exemplo, né, a gente fala assim, sol, dia, né, lua e noite é um dos movimentos do nosso planeta Terra, da forma que foi pensada por Deus, que acontece no nosso planeta. Eu posso falar assim numa oração que eu quero mudar isso? Posso. Eu vou conseguir isso? A gente vai perceber que nisso eu não consigo. Então é dito pelos espíritos que as coisas que a gente pode insistir e pedir a Deus, nós não vamos conseguir. Mas as coisas que acontecem no nosso dia a dia, na maioria das vezes, muitas delas podem ser mudadas. Ele falou assim, e daí Deus pode enviar alguém ou mudar alguma coisa na minha vida sem mudar o funcionamento de tudo, sem alterar o funcionamento do universo, sem atrapalhar a vida dos outros. Mas ele não vai mexer diretamente na minha vida. Ele vai colocar alguém próximo a mim. Ele vai enviar, através de alguns seres
um pensamento, algo que eu possa ler, algo que eu possa perceber, e quem vai mudar isso, na verdade, sou eu. Então, assim, Deus promove cura na vida das pessoas diretamente, como a gente pensa, não. Por isso que a cura, eu preciso dizer a Deus o que eu quero, eu preciso participar, por exemplo, às vezes de sessões médicas, eu preciso receber alguma coisa, mas eu preciso querer isso. O que faz a diferença é o meu querer. O meu desejar, o meu desejo. Qual é o meu desejo? É difícil, às vezes, a gente pedir coisas para os outros. Eu posso pedir para alguém. Mas se ela não quiser, não adianta nada. É a mesma coisa de pais que querem que os filhos façam a faculdade que eles gostam. Vai dar certo isso? Não. Porque quem tem que querer fazer é aquela pessoa, né? E vai se ele desejar. E a gente percebe que muitas das vezes, quando o pai quer muito que o filho faça alguma coisa, não dá certo. E ele acaba fazendo algo totalmente diferente do que o pai às vezes queria. Porque o desejo dele é diferente. Então, tem que entrar o meu desejo, tem que entrar a minha vontade, o meu querer, a minha sintonia. Tem causa e efeito? Tem. Tem lei de ação e reação? Sim. Eu tenho que passar por certas coisas? Sim. Mas eu não sei realmente o que eu preciso passar, as pessoas não sabem o que eu preciso passar. Então, o que eu faço? Eu peço a Deus. E o que ele entender que eu mereço, ele me dá. O que ele entender que é possível para mim, ele dá. Mas o que a gente precisa perceber é que não tem castigo. Tem reparação, tem formas de aprender, ou pedagogia para entendimento, para aprendizado. Então, eu passo por alguma coisa não porque Deus quer, porque Deus é ruim, porque Deus está castigando. É para que eu evolua, para que eu aprenda. Se eu aprender, a gente sempre fala, se eu aprender, não há necessidade de continuar passando por aquilo. Eu só passo enquanto eu não sei. A partir do momento que eu aprendo, já não há mais necessidade daquela lição. Então, o que a gente precisa fazer? Né? Muitas das vezes, analisar, a gente estava falando, né? Autoconsciência, autoconhecimento, saber o que acontece comigo, para saber como que eu ajo na minha vida. Eu sou uma pessoa que reclamo muito, eu sou uma pessoa que falo mal dos outros, mesmo sem perceber que, sem a maldade, faço. Então eu estou trabalhando contra mim. Então eu posso pedir a Deus que Ele me ajude nisso. Mas como Ele pode me ajudar? Mostrando como é que eu devo fazer, mas não diretamente, mostrando, ó, se você fizesse desse jeito, por que você não muda? Então os ensinamentos de Jesus têm todos esses ensinamentos. Eu não devo ser orgulhoso, que me atrapalha, que eu não recebo as coisas de Deus, maltrato os outros, eu tenho maledicência com os outros, isso não faz bem para mim. A minha oração é só de pedir, né? Tem uma das coisas que é dita no estudo do Evangelho. Eu preciso agradecer também. A gente aprende a agradecer só quando dá tudo certo. Significa que se não der tudo certo, eu não agradeço. Eu nem acredito em Deus, eu só acredito em Deus quando as coisas dão certo. Mas se eu acredito em Deus de verdade, eu agradeço a Deus todos os dias por aquilo que eu estou passando. Quando eu faço isso, eu estou praticamente fazendo uma oração a Deus, dizendo para Ele que eu entendo o que Ele quer de mim. Então há uma troca assim. Então eu preciso estar em contato com Deus. Eu preciso dizer para Ele o que eu preciso, o que eu quero, porque apesar dele saber, ele quer saber de mim diretamente o que eu estou pensando. Ele está vendo o que está acontecendo na minha vida, mas eu estou. Eu sempre faço, quando me perguntam sobre isso, eu sempre faço uma analogia, né? Primeiro a gente tem que entender o que a gente está fazendo aqui, né? Então, para a gente resumir rápido, está para evoluir, para aprender. Né? Então, a gente está no planeta Terra para aprender. Então, a gente se comporta da mesma forma que uma criança na primeira série, na segunda série da escola. Né? Deus, o Pai, né? Se Deus
for nos ensinar todas as lições e fizer as lições pela gente, o que vai acontecer? Pô, né? Vou parecer que estou aprendendo, vou tirar nota, mas no final eu não aprendi nada. Nada, nada, nada. Então Deus vai fazer as lições, vai fazer a prova por mim e eu não vou aprender nada. Então isso funciona da mesma forma. Como que funciona? Né? A gente vai para a escola, que seria a escola da vida, a gente aprende, toma porrada, toma, né, esporro do professor, toma nota vermelha, recupera, e quando estou desesperado, eu peço auxílio ao meu pai, à minha mãe, para me ajudar na lição em casa. Meu pai e minha mãe vão me ensinar técnicas, maneiras de eu passar na prova, como lidar com a situação, e por aí eu vou. Então, funciona da mesma forma, né? Analogicamente é da mesma forma. Então, quando alguém pergunta por que Deus deixa essas guerras no mundo, né? Igual você falou, a guerra não foi Deus que criou, foi o próprio homem que criou. Então, o próprio homem tem que se virar para conseguir. E como que Deus pode ajudar? Pode, né? Colocando coisas na frente das pessoas que tomam conta dessas situações, coisas que talvez agreguem de uma melhor forma, de uma maneira mais resolva de uma melhor forma, né? Mas não que Deus vai chegar lá e acabar com a guerra de uma vez, né? Então, funciona mais ou menos dessa forma. Sempre eu explico dessa forma para as pessoas. Mas se a pessoa não entender que a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui só para passear, aí parece que Deus é sádico mesmo, né? Deus põe a gente num lugar desse para a gente sofrer, para a gente ter doença, para a gente morrer de velhice, morrer sem conseguir andar, morrer muitas vezes não escutando direito, não enxergando direito, porque aí você não tem como explicar, né? Se você não entender a razão de você estar aqui, a razão de você existir, não tem como você explicar. Daí você realmente se revolta com um Deus que você talvez acredite aí. Eu falei ali, né, eu gosto bastante do espiritismo por causa disso, né? Porque ele me dá uma forma lógica de entender. Ele me explica, Deus quer assim. É muito fácil às vezes as pessoas falar, Deus quer assim, mas por que ele quer assim? Por isso que eles falam, se eu não entender que tem um propósito, que tem evolução, que eu mereço certas coisas, que eu tenho que passar por provas, que eu devo para a lei divina, eu vou estar sempre achando que Deus é sádico. Eu vou estar sempre achando que Deus quer o meu mal. Não, Deus só quer, como você falou, um pai que quer o bem do filho, ele não faz os exercícios que a professora manda para ele. Ele deixa o filho fazer. Ele senta do lado, ele fica lá, como você falou, ele explica, olha, eu entendi, eu aprendi na minha época. Assim, por que você não tenta assim? Mas quem tem que resolver os exercícios é o aluno. Agora, se o pai resolver para o filho e achando que está ajudando, o que ele vai perceber? Que o filho vai ficar sempre dependente de alguém para fazer para ele. Ele nunca vai aprender. E tem pais que preferem, né, fazer tudo pelo filho e depois não sabem por que o filho, em algum momento, está errado, né? Acontece algo de errado. Então, ele fala assim, não, tem que aprender. Tem que acordar cedo, sim. Tem que trabalhar, sim. Tem que fazer as coisas. Para quê? Para que ele aprenda. Para que ele seja alguém. Para que ele desenvolva as capacidades dele. Né? Isso que você falou, a forma de ensinar é perfeita. Para ajudar. Da mesma forma também que quando você, por exemplo, as pessoas também perguntam se existe mundo espiritual lá que é tudo bom, tudo bonito, por que tem que, né, vir para a Terra? Por que Deus não deixa todo mundo lá no mundo espiritual? Da mesma forma, né? Você deixaria seu filho em casa, ficaria gostoso em casa, quentinho, né? Um dia de chuva, não precisa ir para a escola, mas também não aprende. Né? Então, você tem que ir para a escola, você tem que ir para o mundo material para você aprender ali na raça mesmo, como é que se vira sozinho. E assim, dessa forma que a gente entende, né? É triste, é sofrível, mas quem, quando criança, não queria faltar na escola num dia de chuva, num dia de, né? Se o pai deixasse, deixa eu ficar em casa brincando esse mês aqui que eu não quero ir para a escola. Se o pai deixasse, né? Na ocasião ia ser gostoso, mas depois você não ia para a vida, né? Não aprenderia nada. Eu peguei aqui, né? Jesus, ele ensina algumas coisas, eu falei como presta, eu vou tentar passar meio rápido para a gente não perder muito. Ele diz assim: por isso eu vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, acredita, né, que vai receber e recebê-las
Ou seja, se eu tiver fé, ele falava, né? Do tamanho do grão de mostarda, e disser para isso, faz dessa forma, eu consigo. Então ele diz que existe a fé e que eu tenho que pedir. Eu tenho que pedir. Mas ao mesmo tempo, em outra parte, ele ensina, né? Ele diz assim, numa passagem, vou pegar aqui o que eu peguei do Evangelho, diz assim: quando orais, não faça como os hipócritas, que oram de pé na sinagoga, nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Eu, verdade, vos digo que eles receberam sua recompensa. Aquelas pessoas que demonstram rezar e gritam, né, só para aparecer para os outros que oram. Ele fala, não. Mas quando orares, entra no teu aposento, no teu secreto, fechada a porta, ora ao Pai em secreto, e teu Pai que vê o que se passa em secreto, te responderá. Então ele fala, né, que a forma mais fácil de eu conversar com Deus não é que os outros vejam o que eu estou fazendo, ou mostrando para os outros. É entre mim e Deus. Eu entro lá no meu secreto com os meus problemas, com os meus anseios e converso diretamente com Deus. É ali que eu consigo as coisas. Esse é o ensinamento de Jesus. Jesus fala em outro momento, né? Quando vos puserdes em oração, quando estiverdes, né, orando, pedindo alguma coisa, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe. Porque se nós não perdoamos, também Deus não nos perdoa. Tem aquela passagem que ele fala, né? Se estiverdes ao pé do altar para fazerem a sua oferenda e tiverdes alguma coisa contra alguém, deixa essa oferenda aos pés do altar e vai reconciliar-te com teu irmão. Quer dizer, não adianta nada eu querer de Deus fazer oração e pedir a Deus que eu preciso muito daquilo, e Deus vai entender mesmo que eu preciso. Mas do que adianta, como você falou, eu estou pedindo a Deus para que Ele me perdoe, né? Que aquilo que eu estou passando é porque eu estou devendo a lei de Deus, mas eu peço a Deus e falo a Deus, como a gente falou dos pais com os filhos ali, pai, eu estou precisando muito disso, me dá. Ele vai me dar. Não, não é assim que ele dá. Por isso ele fala, se você tem alguma coisa contra alguém e precisa de alguma coisa de Deus, vai resolver o seu problema com a lei de Deus e depois de volta. Com certeza você vai receber de Deus. Se você, por exemplo, perdoou uma pessoa, resolveu um problema que você tinha com alguém. Fica muito mais fácil de receber o que você precisa pedir a Deus. Ele fala também, né? Ele conta uma parábola que duas pessoas foram no templo para orar. Ele fala, um era fariseu e era publicano. O fariseu que conhecia a lei, que conhecia tudo, que fazia tudo da boca para fora, e o publicano, que era mal visto pela sociedade, porque era cobrador de imposto. O fariseu, ele fala, né? Graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens que são ladrões, injustos, adúlteros, como também é este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo que tem. Aí Jesus fala, e o publicano, pelo contrário, posto mais ao longe do templo, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, sou um pecador. E aí Jesus diz, digo-vos que este voltou justificado para a sua casa e não o outro. Ou seja, a oração do fariseu era orgulhosa. Dizia para Deus que fazia, e que fazia, e que fazia. Tudo da boca para fora. O publicano, pelo contrário, reconhecia os erros dele. E falava, tende piedade de mim que sou pecador. Ele fala, quem recebe da oração de Deus a resposta? Ele falou, esse que foi humilde, e não aquele que foi orgulhoso. Quer dizer, então é outra forma que Jesus ensina, né? Então ele diz assim, né? Só para a gente resumir. Quando orardes, não vos coloquei em evidência, orar em secreto. Não fingir orar demasiado, não precisa uma quantidade grande, 2 dias de falas, né?
com palavras difíceis. Ele falou, não é pelas muitas palavras que serão atendidas, mas pelas sinceridades delas. Antes de orar, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoa, porque a prece mais agradável a Deus é aquela que parte de um coração purificado. E ele falou assim, eu oro, enfim, com humildade como publicano, e não com orgulho como os fariseus. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes com os outros, procurai o que existe de mal em vós. Né? Então tem algumas coisinhas, a gente podia falar mais coisas, mas pelo horário, mas só para entender, né? Então Deus ouve sim as nossas preces, dentro de uma lei, mas eu tenho que pedir sim a Deus. Eu tenho que mostrar a Deus que eu quero, eu tenho que mostrar o porquê, eu tenho que falar com sinceridade, eu tenho que falar de coração, eu tenho que saber que eu não sou o melhor, né? Porque a gente às vezes, é porque eu sou bom, porque eu isso, porque eu sou aquilo, porque eu faço, porque eu vou na igreja, porque eu pago dízimo, porque eu dou cesta básica. Não, Deus não quer saber isso. Deus quer saber como é que você age no dia a dia. Como é o seu coração? Você fala mal dos outros, você, né, critica, tenta passar a perna nos outros, está sempre falando mal, querendo prejudicar alguém. E aí, na verdade, o que acontece? Mas Deus ouve sim as nossas... E não adianta a gente ficar achando que Deus vai olhar e vai, por dó, vai resolver meu problema. Não. Eu tenho que demonstrar para Ele que eu mereço. Acho que mais ou menos isso. Faz um pedacinho do Evangelho, então? Sim, hoje temos... Capítulo 24, né? Isso. Não, é 23. Não, 23. Tá. Deixai os mortos enterrar os mortos do Moral Estranha. Item 7 e 8. 7 e 8. Tá, vamos lá. Deixa eu dar uma lida aqui. Então eu vou ler a passagem bíblica Sim. aqui. Daí depois... Tá? Deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ele disse a um outro, segue-me. E ele respondeu, Senhor, permita-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu, deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Mas por vós, ide anunciar o reino de Deus. Passagem que tem em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. É mais uma passagem estranha que está no Evangelho de Cristo, né? Jesus pedindo para uma pessoa para deixar o corpo do pai dele lá e seguir a ele. É interessante que essa passagem está em Lucas, né? E a gente fala, Lucas não foi um dos apóstolos que viveu diretamente com Jesus. Lucas veio bem depois e ouviu todas as histórias de vários outros apóstolos que estiveram com Jesus e ele escreveu um evangelho, né? Então, ele falou da forma dele, a gente não sabe se foi claramente dessa forma, mas Jesus tentou ensinar alguma coisa para aquela pessoa, porque Jesus convidava os seres, né, que ele encontrava para seguir ele, para conhecer o reino dos céus, para falar da palavra de Deus, para ensinar. Tudo isso que nós estamos tentando hoje passar para as pessoas nas nossas aulas de evangelho, para deixar mais fácil um entendimento, para clarear na mente das pessoas o que elas precisam fazer, mas isso é relacionado àquilo que Jesus disse e naquilo que, né? Ele fala assim, se a gente pegar essas passagens e falar assim, Jesus falou isso, nossa, que ser ruim, né? Não deixou que a pessoa nem enterrar. Será que Jesus não se preocuparia com isso? Né? Será que Jesus deixaria a pessoa largar? Não. O que ele quis ensinar aí? Né? Então aqui se pega o que Allan Kardec tirou dos espíritos, ele diz, né? Portanto, isso que Jesus disse tem um significado profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. Ele diz assim, a vida espiritual é de fato a verdadeira vida, é a vida do espírito. A nossa existência terrena é apenas transitória e passageira, espécie de morte se compararmos com o esplendor e atividade da vida espiritual. O corpo é apenas uma vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende na gleba terrena e da qual fica feliz em se libertar. O respeito que se tem
pelos mortos, não se refere à matéria, mas sim à lembrança ao espírito ausente. É semelhante àquele que tem por seus objetos que lhe pertenceram, que tocou, e que lhes querem que o bem que os guarda como os objetos de estima. Era isso que aquele homem não podia compreender em si mesmo. E Jesus ensina dizendo: não vos inquieteis com o corpo, preocupai-vos antes com o espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra e sim no céu, pois é lá que está a verdadeira vida. Então, quando Jesus convida aquela pessoa para não se preocupe com a matéria. Entendo que seu pai morreu, que ele precisa ser enterrado, que você tem um carinho por ele. Mas se você ficar preso a isso, você vai sofrer. Venha comigo que você vai aprender claramente porque é que nós estamos na Terra, por quanto tempo temos que ficar na Terra, e quando houver a morte do corpo, esse corpo vai apodrecer e vai virar pó. Só que o espírito vai continuar. Então a lembrança não tem que ser com os restos mortais, e sim com o ser que foi para o mundo espiritual, que continua vivo, que continua uma individualidade. Na verdade, era isso que Jesus explicava, que se pegar só o pé da letra, da jeito que foi feito, dá a impressão que Jesus não estava nem um pouco preocupado com a dor daquela pessoa. Mas era mais fácil ele ensinar como que funciona isso do que ficar consolando. Ah, é isso mesmo, coitado do seu pai, né? Ah, morreu, e agora o que será de você? Que ajuda que você dá para uma pessoa assim? Não, o corpo é material, ele vai apodrecer, o espírito continua vivo, ele vai seguir a vida dele. Você segue sua vida na Terra, ele segue a vida dele no mundo espiritual. Com certeza é isso que Jesus ensinaria para ele. É isso que Jesus tentou ensinar no tempo que ficou na Terra. Né? Não era fazer o cara de coitadinho, ah, esse mesmo, coitadinho, vem aqui chorar, né? Jesus, ele falava com palavras firmes. Jesus tinha sentimentos, sim, mas ele tinha que ensinar o seu evangelho. O seu evangelho teria que, às vezes, ser ensinado como um professor faz, que não pode ser bonzinho, né, para tirar as coisas do aluno. Ele tem que ser mais firme para poder fazer com que essa pessoa aprenda. E acho que é, né, mais ou menos isso que Jesus tenta explicar, que na forma que aparece no evangelho só, não dá entendimento nenhum. Por isso que precisamos dessa base do espiritismo para explicar Para isso. saber todo o contexto que foi feita a pergunta também, né? Não é só uma frase, tirar uma frase e parecer que ele era tão ruim assim, Jesus. É, dá a impressão que por isso que eles colocam essa passagem que nós estamos estudando, no capítulo 23, como moral estranha, né? Ensinamento estranho de Jesus se for levado ao pé da letra. Né? Então tem que buscar, que nós falou, o que Jesus ensinou durante todo o seu período? Isso, ensinou sobre vida eterna, ensinou sobre a sequência da vida. Então ele falou isso para a pessoa com intenção de magoar? Não, ele falou para a pessoa com o intuito de explicar algo que precisa ser usado com isso, né? Então, por isso ela parece às vezes moral estranha, porque não dá entendimento direto. Sim. Isso aí. Então vamos encerrar os 5 minutos. Vamos. Hoje deu tempo. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por nosso estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto de nossos familiares, de nossos amigos, de nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliem, para que possam dar um passe espiritual a todos nós, participantes dessa live, as correntes médicas trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas que cada um disponibiliza o remédio para a necessidade de cada um de nós. Vamos continuar pedindo para nossa irmãzinha Gemima Maria dos Santos, que continua passando por sua provinha, mas graças a Deus tudo está acontecendo a contento, agradecendo a Deus por tudo que está acontecendo. Também pedir por todas as pessoas que estejam passando por um momento mais difícil, que as correntes médicas, as correntes espirituais, as correntes médicas de cura, visitando todos aqueles
que estão passando por esse momento mais difícil, que Deus possa atendê-los da forma que cada um tenha no seu merecimento. Vamos pensar também em todos os familiares e entes queridos que não participaram dessa live, que nós possamos elevar em pensamento, pedindo a essas correntes espirituais visitem esses recintos, esses familiares e entes queridos, para que todos eles, nesta noite também, possam receber esse passe espiritual e que possam também ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações às vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam. E nesse momento vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre, um irmãozinho necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool, de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus, que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles, e acreditando firmemente que Jesus se faz presente. Neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então um momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, em nome de Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Isso aí. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Obrigado pela companhia de todos. E até segunda-feira que vem. Assim seja. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos na próxima semana. Que Deus abençoe a todos. Até mais.
assim seja.